Olá, boa noite, a paz. Talvez você esteja achando muito esquisito o tema desse vídeo. Talvez você esteja pensando, nossa, essa menina enlouqueceu. Como Deus não livra? Deus, ele dá livramento, ele é o único que pode trazer livramento a alguém. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus, se eu orar, ele vai me livrar com certeza de qualquer luta. Eu sei de tudo isso, e na realidade, tudo isso é verdade. A Bíblia não mente. E se a Bíblia diz que o nosso Deus livra, com certeza ele livra. Mas a Bíblia diz também que o nosso Deus ele tem propósitos. E os planos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Na realidade, a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais planos do que o nosso. E na verdade, se o Senhor tem um plano na minha vida, com certeza ele vai cumprir. E se eu permitir, e se eu falei, Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. Senhor, eis-me aqui, porque nós sempre falamos isso, não é? Quando nós estamos orando, quando nós estamos falando com Deus, principalmente quando nós estamos louvando. Uma vez eu ouvi algo e é verdade. As pessoas mentem muito na hora de louvar. Na verdade, o crente mais mente na hora de louvar, porque quando louva, fala, te louvarei, não importam as circunstâncias. Nossa, a gente louva tanta coisa e muitas vezes emocionados, levados por aquela atmosfera de adoração, a gente promete tanta coisa para Deus. A gente promete que a gente vai adorar em qualquer circunstância, em qualquer adversidade. Mas sabe por que eu te falei que o Senhor muitas vezes não livra? É porque quando Deus quer realizar algo na sua vida, quando o Senhor ele quer fazer algo de extraordinário na sua vida, ele vai te provar. Ele vai te provar para você que você consegue, que você suporta. Às vezes a gente olha para alguém, a gente olha para um testemunho e a gente pensa, meu Deus, se fosse comigo eu não aguentaria, eu não suportaria. Meu Deus, como é que fulano conseguiu? A Bíblia diz lá no livro de Jó, que Jó uma vez, quando toda aquela provação aconteceu com ele, quando toda aquela, sabe, perdeu filho, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo aquilo. E numa certa feita, ele orando, ele fala, o que eu mais temia me aconteceu. Às vezes, a gente quando ora, a gente fala com Deus, Senhor, olha, o Senhor pode me provar assim, 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 mas não me prova nessa área. Senhor, eu não conseguiria, eu não suportaria. E muitas vezes aquilo que a gente tanto teme acontece. Mas por que acontece? Porque Deus é mau? Porque Deus é vingativo? Porque Deus é egoísta? Não. Porque Deus é bom. A sua benignidade dura para sempre, porque Deus ama você. E se Ele te prova, é porque Ele quer te levar para um nível mais profundo de intimidade. É porque Ele quer te levar num nível mais profundo de conhecimento, do conhecimento do que Ele é para você, do que Ele é. Sim, sabe? E eu quero te contar uma experiência. Por que eu falei isso para você? Por que eu envolvi você nesse assunto? Por que Deus não livra em algumas situações? Sabe? Quando Deus não quer livrar, é porque Ele quer agir. Se você ora por algo, é claro que nós temos que orar por tudo. Nós temos que manter uma vida de oração. Mas muitas vezes quando você recebe uma notícia de alguma coisa ou quando você tem conhecimento de alguma coisa, aí você vai falar, mas se Deus não quiser livrar, então nem vou orar para isso. Não, você deve orar. Mas uma coisa eu aprendi, sabe? Quando eu estava grávida, há 3 meses, vai fazer 3 meses, eu estava na igreja e era uma consagração. E quando nós orávamos ali, a presença de Deus estava de uma maneira extraordinária, estava tão forte, estava tão tremenda. E Deus usou uma profeta, aqui em Tabatinga, a profeta que se chama Sandra. Ela deve estar até vendo esse vídeo, mulher de Deus, mulher usada pelo Espírito Santo de Deus, mulher que Deus usa, quando abre a boca é Deus falando. E quando ela começou a orar ali, a gente estava de mãos dadas, e ela sentiu de Deus orar por mim, porque eu acredito que eu estava com uns 7 meses, eu não sei, eu acho que devia estar com uns
5, 6 meses, acho que era mais ou menos isso. E ela orando, ela falou que Deus mostrava a ela, ela pensou que era até um infarto ou um AVC e tudo, mas eu acredito que era eclâmpsia, porque ela me via no parto, perdendo as forças e tendo muitas complicações e tudo aquilo. E quando ela falou aquilo, eu confesso para você que eu estremeci. Eu falei, meu Deus, eu não quero isso, não me deixa passar, porque a gente sabe que isso é eclâmpsia, né? Ou o princípio de eclâmpsia, a própria eclâmpsia mesmo. Você perder as forças, a tua pressão subir de uma maneira terrível e tudo isso. E nós começamos a orar, ela me chamou ali para ser orada, ela impôs as mãos sobre mim e todas aquelas mulheres oraram por mim, eu senti a presença de Deus, recebi, chorei e eu estava crendo, sabe, que não iria nada acontecer comigo. Eu estava crendo, não, Senhor, nós oramos, então o Senhor repreendeu esse laço, porque a gente acha que é logo um laço, né? Senhor, então repreende, não deixa que eu passe por isso. Ok. Então o tempo passou, eu passei por muitas experiências na gravidez e até mesmo no parto. E no dia do parto, tudo me levou aonde eu cheguei. E quando eu cheguei lá, né, e teve toda aquela preparação, eu estava na sala pré-cirúrgica e ali a enfermeira me colocou no soro e tudo e me deixou sozinha. Meu esposo ficou lá fora, que ele ainda não poderia entrar. E eu estava só ali. E quando eu fiquei só, irmãos, querido, querida, eu senti o espírito da morte. Foi algo tão terrível, porque eu tava com aquele aparelhinho, né, que vai medindo teus batimentos para saber ali como é que você tá. E eu comecei a ouvir quando ele começou a aumentar. Tava direitinho. Né? Os batimentos tranquilinhos. Quando eu senti aquela atmosfera terrível, satânica, quando eu senti aquela presença ali, eu sozinha. Aí começou o aparelho, porque eu comecei a ficar muito nervosa. Então eu comecei a louvar. Comecei a louvar e nada da minha pressão baixar. Mas tudo bem, eu fui levada lá para a sala de cirurgia e aí o meu esposo entrou e louvado seja Deus que ele entrou, porque ele começou a conversar comigo, começou a contar piada e eu comecei a me acalmar um pouco, mas a minha pressão subiu. Resumindo, porque senão esse vídeo vai durar 300 anos, eu tive a eclâmpsia, eu perdi minhas forças, eu passei mal, vomitei, sabe, eu não tive forças ali e o anestesista veio para mim, começou a dosar ali o remédio, porque eu estava passando muito mal. Normalmente minha pressão é 10/6, sempre foi assim. Então ela foi para 17 por nem sei quanto e depois ela foi para 9, foi um pulo, subiu e desceu, foi muito rápido. E nesse pulo eu passei muito mal. Então assim, eu passei por isso, né, e eu passei por outra coisa, né? A minha filha, ela não respondia logo quando ela nasceu, ela não respirava, os médicos tentavam reanimar, tentavam e demorou muito. Ela tá brincando aqui do lado. Então ela demorou muito para reagir, muito. E logo depois que ela finalmente chorou, ela chorou muito pouco, então eles levaram ela rapidamente para o oxigênio. E nós passamos por muitas coisas. Eu tive hemorragia, eu tive, minha cesárea abriu, quando foram me passar de uma cama para outra, tiveram que fazer o ponto a sangue frio, eu passei 20 dias sendo espremida pela cesárea para que os coágulos saíssem, porque minha barriga ficou extremamente preta, foi uma coisa terrível, eu passei por tudo isso. Mas onde eu quero chegar? Porque às vezes você deve estar assim pensando, meu Deus, que pesadelo, por que eu estou vendo esse vídeo? Estou apavorada. Não, eu estou querendo te dizer uma coisa, sabe, eu perguntei a Deus. E logo quando eu estava de resguardo, ainda estava passando por muitas coisas, o nosso pastor me chamou para pregar. Foi até no Dia das Mulheres, ele me chamou. E quando eu fui dar o testemunho, louvando ao Senhor porque eu estava viva, eu e minha filha, eu entendi naquele dia, porque as irmãs começaram a cantar o hino Sobrevivi, da Sara Farias, eu acho que é Sara Farias o nome dela. E eu comecei a adorar, comecei a louvar a Deus, porque eu entendi, sabe, que não adiantaria orar, porque a gente orou para repreender naquele dia que eu te contei agora, a gente orou para repreender todo o laço do adversário, todo o mal, tudo aquilo que o adversário estivesse querendo fazer e tudo, mas sabe por que eu passei por tudo isso? Eu acredito, eu creio piamente nisso pela palavra, que quando é algo satânico, quando é algo do adversário, de fato o Senhor vai cortar o laço, o Senhor vai repreender, Deus vai jogar por terra tudo isso. Mas quando é algo que Deus quer fazer você passar, Ele não vai cortar, Ele pode amenizar,
de uma maneira, sabe por quê? Porque eu acredito que o adversário queria realmente me matar minha filha, mas ele não conseguiu porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor. A vida da minha filha está nas mãos do meu Senhor, como a tua vida está na mão do Senhor. Mas é necessário nós passarmos por muitas coisas e Deus não repreendeu porque ele queria que eu passasse por aquilo. E eu lembrei do que Jó falou, meu Deus, o que eu mais temia me aconteceu. Eu temia passar mal no parto, eu temia passar por tudo isso. Eu temia ver a minha filha morrendo, eu temia tudo isso. Mas eu passei para entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor e nós não precisamos ter medo, porque Ele está no controle de todas as coisas. E muitas vezes você ora para não passar alguma coisa. Muitas vezes você tem orado porque o Senhor falou para você, olha, eu vou te provar, eu vou provar a sua fé, eu vou passar você no vale, eu vou te passar no deserto. E muitas vezes você está aí orando, o Senhor, não, eu não quero passar por isso. Mas o Senhor, Ele não vai repreender, Ele vai passar com você, porque é necessário que você tenha experiência com Ele, é necessário que você tenha testemunho com Ele, porque é tão bonito nós vermos um testemunho de alguém, é tão bonito nós vermos alguém falando que passou pelo vale, passou pelo deserto e Deus deu vitória e Deus fez. Mas aí quando chega a nossa vez, nós temos tanto medo. Mas eu passei e eu pude cantar o hino da vitória. Na verdade, a minha filha nem tinha que se chamar Maria Clara, tinha que se chamar Vitória, porque foi grande a vitória. Foi tremendo aquilo que Deus fez na minha vida, sabe? Ainda continua fazendo. O que Deus fez no meu casamento, o que Deus fez no meu ministério é algo que vale a pena, é algo que não tem nem como mensurar para você. Então, depois dessa prova, depois desse deserto que você tem tanto medo de passar, depois desse vale, você vai ver o quanto valeu a pena, sabe? Você tem tanto medo de ser provado no fogo, mas o ouro, para ele ser purificado, ele precisa ser passado no fogo. Não tenha medo, você não vai morrer. Deserto não é lugar de você morrer. Deserto não é lugar, sabe, de você ficar. Deserto é lugar somente de você ser provado e aprovado. Então tenha certeza, tudo isso não é para te matar, tudo isso não é para acabar com a sua vida, é para te fortalecer, é para te restaurar, é para te levantar como cristão. Sabe, o apóstolo Paulo, ele orou certa vez e ele pediu ao Senhor 3 vezes. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que o Senhor retirasse dele aquele espinho da carne, para que o Senhor tirasse, porque aquilo enfraquecia, aquilo, sabe, o amargurava. Mas o Senhor falou com ele, ei, eu não vou retirar esse espinho na tua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando você está fraco, aí que você está forte, porque você depende de mim. Então o apóstolo Paulo entendeu e falou, então eu vou me gloriar, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, eu vou me gloriar, eu vou me alegrar nas angústias, eu vou me alegrar, sabe, em tudo isso, em todas essas provas, porque dessa forma em que eu sou provada, dessa forma em que o Senhor trabalha em mim, eu me torno mais forte. E o apóstolo Paulo foi um grande homem, foi o maior missionário. Então, creia, querido, creia, querida. Se o Senhor não te livrar dessa prova, ainda que você ore, ainda que você jejue, ainda que você clame a Ele, Senhor, não deixa eu passar pelo vale, Senhor, não deixa eu passar por essa prova. Mas se ainda assim Ele quiser te passar, você não vai morrer nessa prova. Ainda assim, se você tiver que passar por isso, tenha certeza, o Senhor não vai acabar com você, mas Ele vai te fortalecer. Ele vai te transformar. Ele vai te transformar em alguém que você nunca pensou que seria. Uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Alguém que foi provado e pode aconselhar, pode profetizar, pode, sabe, falar com alguém na autoridade, na ousadia do Espírito Santo. Alguém só pode falar daquilo que viveu. E o Senhor só vai fazer na vida de outro aquilo que já fez na sua vida. Sabe, querido?
A autoridade das nossas vidas vem das experiências, vem das vivências, aquilo que nós passamos com Deus, aquilo que nós vivemos com Deus traz autoridade sobre nós, traz ousadia sobre nós. Então, se você deseja essa autoridade, se você deseja essa ousadia sobre a tua vida, então não tenha medo de passar, porque à tua frente está o Senhor, à tua frente está o Espírito Santo de Deus, e você não vai morrer nessa prova. Essa prova é para te aperfeiçoar, amém? Então não tenha medo. Se você estava com medo, perca ele agora em nome de Jesus, porque o Senhor te ama. E se ele te prova, é porque ele confia, ele tem certeza daquilo que ele confiou nas tuas mãos, daquilo que ele deu nas tuas mãos, e ele garante, amém? Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, que você não tenha medo, que você venha agora falar com ele: Senhor, eis-me aqui. Se possível for, Senhor, como Jesus falou, se for possível, o Senhor passa de mim esse cálice. Mas se não for, então, Senhor, me dá graça para tomar esse cálice. Então, toma logo. Não faça como aquelas crianças que, remoem tanto, fica com aquele copinho tão pequenininho. Não, eu não quero tomar, mãe. Calma, filhinha. Não quero tomar, mãe, esse xarope, não quero tomar, mãe. Sabe? E às vezes é tão rapidinho aquele cálice. Se você tomar logo, sabe? Se você acabar logo com isso, você vai ver que não é esse bicho de 7 cabeças que você espera. Jesus, ele não obteve resposta. Um pastor meu, pastor Marcelo, ele sempre falava isso quando ele pregava. Você não ouviu, você não leu lá na Bíblia que quando Jesus pediu: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, você não ouviu Deus falando: tá bom, filho? Ou então você não ouviu Deus falando: não, filho, eu não quero passar esse cálice de você, eu quero fazer com que você passe nessa prova. Você ouviu alguma resposta de Deus? Não. Ele entendeu que o silêncio do Senhor era a confirmação de que ele tinha que passar por aquilo. E muitas vezes você fala: mas Deus está em silêncio comigo, Deus não me responde, Deus não fala logo, Deus não fala nada. Talvez seja porque ele quer que você passe por isso, ele quer que você beba este cálice. Mas sabe, a Bíblia diz lá mesmo, nessa mesma passagem, que depois que Jesus ali, ele suou aquelas gotas de sangue, ele suou, ele chorou, ele sentiu aquele peso de toda a humanidade. Ele tomou aquele cálice. Ele orou ali, mesmo estando sozinho, mesmo que os discípulos estivessem dormindo. Mas a Bíblia diz que os anjos vieram e o serviram, vieram e o consolaram. Não estão em todos os evangelhos, mas em um dos evangelhos está escrito isso. Eu nem me lembro agora, porque eu não lembro de cabeça. Mas num dos evangelhos está dizendo que após ele orar dessa forma, um anjo veio e o consolou. E sabe o que eu lembro com isso? Algo de extraordinário aconteceu. Quando ali o meu ponto abriu, a minha barriga abriu, e os médicos vieram todos apavorados porque eu estava sangrando, a maca estava sendo ensanguentada ali por causa que a minha barriga abriu. É apavorante isso, né? Mas eu nem sabia o que estava acontecendo, eu estava tão grogue, eu estava com tanta dor. Mas naquele momento, sabe o que aconteceu? Eu nem sei, eu não conseguia ver de onde vinha, quem é que estava fazendo aquilo. Mas uma das enfermeiras, quando via que eu estava gemendo, porque eu não gritava, né? Porque imagina eu gritando no hospital. Então eu colocava a mão na minha boca e gemia muito. E quando eu fazia aquilo, uma enfermeira veio por trás de mim, eu não sei, eu estava deitada na maca, ela vinha e fazia assim carinho na minha cabeça, fazia carinho e falava: vai passar. Falava em espanhol, né? Mas dava para entender. Ela falava: vai passar, sabe? Depois, quando tudo aquilo passou, eu entendi que naquela hora era o Espírito Santo de Deus usando aquela enfermeira, falando para mim: vai passar, filha, vai passar. E muitas vezes pode não acontecer de alguém chegar para você, te abraçar, falar isso para você, mas o Espírito Santo, no momento mais árduo da tua prova, no momento mais angustiante, ele vai te abraçar e vai falar: vai passar. Quando você dobrar o teu joelho, quando você orar e clamar, quando você não tiver nem mais palavras, só tiver choro, o Espírito Santo vai sentar do teu lado, vai acariciar a tua cabeça e vai falar: vai passar, filho, vai passar. Então calma, acalma o teu coração, não se apavore. O Senhor está contigo nessa prova e Ele vai te dar vitória. Daqui a pouco você vai dizer para mim: Rafaela, valeu a pena. Ele vai te dar vitória. Então acalma o teu coração.
Acalma, espera no Senhor. Como diz no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalma o teu coração. Por que você está tão abatido? Por que você está tão abatida? Sofrendo por ansiedade? O Senhor está contigo. Essa prova não vai te matar, tá bom? Fica com Deus. Um beijo no teu coração e que o Senhor console a tua alma, te abrace e te dê coragem para você lá na frente dizer, valeu a pena. Como Davi disse no Salmo, valeu a pena ser afligido. Porque olha como eu sou hoje. Vai valer a pena.